Olá, então, na nossa planilha de laje nervurada, nós estamos dimensionando tecnicamente toda a laje, certo? Porém, existe uma consideração a ser feita, que é o quê? Que a laje nervurada, ela funciona como uma mini estrutura de concreto, certo? Por quê? Porque nós temos as vigotas, né? As nossas nervuras, que funcionam como uma viga. Elas têm ali 12 centímetros de altura, às vezes até menos. É possível vigotas com 10 centímetros de altura, tá? Ou às vezes ela pode chegar a 20, 25, claro, mas em média, em uma laje elas vão ter entre 12 e 15, 16 centímetros, certo? Por 10 de largura, certo? E só essa nervura, certo? Ela funciona como uma viga. Com uma carga muito baixa, ela está segurando menos que meio metro de laje, ela consegue vencer vãos significativos, certo? Considerando que ela tem só 12 centímetros de altura, ok? Outra informação importante é que ela é um T, certo? Ou seja, o topo dela está em compressão, não apenas a vigota em si, né? Mas ela tem a capa auxiliando na compressão, beleza? Mais um auxílio, né? Que permite vencer esses vãos, certo? Com uma viga mínima, né? Uma viga de 10 por 12 é uma coisa assim idiota, dá risada, né? Mas é o que a gente usa para vencer vãos, certo? De laje. Mas outra coisa que a gente tem é que, assim como a vigota, a nervura ou a treliça, se você quiser chamar de treliça, funciona como uma viga, a capa funciona como uma laje, certo? Claro, é uma laje com vão de 50 centímetros, ou às vezes até menos, tá? Dependendo do bloco é 35 centímetros, ok? Então, é um vão ínfimo para a nossa laje, que é uma laje alta, considerando ali que é 50 centímetros de vão, uma laje com 4 centímetros vence sem problemas, certo? Então, o que a NBR 6118 diz sobre isso? Sobre essa situação assim, né, que é uma mini estrutura de concreto. Ela diz o quê? Que para lajes com espaçamentos menor ou igual a 65, nós não precisamos considerar a flexão na mesa, né? Porque temos 4 centímetros de altura até, que é o mínimo, tá? 3 em alguns casos especiais, certo? Então, 4 centímetros ali para um vão de 50 centímetros, para uma carga ínfima, é suficiente, 99% dos casos, tá? Ainda mais se a gente for considerar que é uma laje contínua, certo? Então, não precisa fazer a verificação da flexão do momento fletor, beleza? É só colocar aquela malha e a malha em si vai ser suficiente para resistir esses esforços. Porém, eu ainda tenho que fazer a verificação ao cisalhamento, certo? E claro, ela também diz, né, que vãos enormes, né, se eu fizer uma nervura a cada 1,5 m, ali, isso já deixa de ser uma laje treliçada, deixa de ser uma laje nervurada. Isso vira uma viga mesmo, né? E a laje entre essas vigas, a capa entre essas vigas vira uma laje, ok? Mas no caso aqui de uma treliça, né, uma laje feita de treliça, dificilmente é maior que 50. Então, nesse caso, é suficiente, beleza? Então, nesse caso, para lajes com espaçamento até 65, né, que é o que a gente está trabalhando, só precisamos realizar a verificação ao cisalhamento. Então, vamos digitar aqui cisalhamento na capa, certo? Que é uma informação que a gente dificilmente usa, porque dificilmente é o fator crítico em uma laje, ok? Mas vamos colocar aqui o nosso VD da capa, certo? É igual a sobrecarga mais a carga permanente mais a altura da capa, certo? Convertida em metros, então dividido por 100, multiplicado pela densidade do concreto, ok? Além disso, eu divido isso aqui por 100 para a carga por centímetros e multiplico pelo espaçamento entre as nervuras, ok? E divido isso por 2, porque metade vai para cada lado, ok? Então, temos uma carga aqui de 88 kg, claro, e multiplico pelo coeficiente de segurança, porque é o VD, ok? Então, vai para 123 kg por metro, ou 0,123 tonelada-força por metro, certo? Outra informação que é necessário, o nosso P. O que seria o P? É o aumento de resistência gerada pelo aço, certo? Que é igual a 1,2, só ter aquela malha já aumenta em 20% a resistência, certo? Mais 40 vezes a área de aço, né, que é 0,61,
a malha aqui é 61, né? Eu tenho ela aqui, seria esse dividido por 100, beleza? Dividido por, além disso, a altura da capa, que é 4, e dividido por 1 metro, 100 centímetros, beleza? Então, apenas com essa malha, eu já aumentei em 26% só pela área de aço dela, beleza? Além disso, nós temos o K, que é o aumento da resistência pela proximidade com a malha, beleza? Então, ele é igual a 160 menos a altura da capa dividido por 2. Por quê? Porque a malha está no eixo, beleza? Ela está a metade, a malha está bem na metade da capa, beleza? Isso aqui eu divido por 100 e também em porcentagens, 158% de resistência. Então aumenta em 58%. O nosso V resistente, então, né, só ajeitando aqui, V resistente, né, ou VRD, certo? É igual a altura da capa dividido por 2, que é o nosso D, né? Só metade da altura, beleza? Multiplicado por a largura, que é 1 metro, certo? Multiplicado pelo nosso TRD, que é a resistência básica do concreto, que é o mesmo da nervura, né? O concreto da capa e da nervura tem a mesma resistência, multiplicado pelo P da capa e multiplicado pelo K da capa, beleza? Então, a nossa laje resiste 10 vezes mais carga do que é necessário. Então, essa verificação, apesar de necessária, dificilmente vai ser crítica, certo? Então, a capa resiste cisalhamento? Pergunta então, né, que eu faço aqui, e a resposta é igual. Se esse for maior do que esse, a resposta é sim. Caso contrário, a resposta é não, beleza? E resiste, tá? E ela resiste com uma folga enorme. Ela precisa resistir 123 kg e resiste mais de tonelada, certo? Então, não é uma dificuldade essa capa resistir aos esforços, certo? Podemos deixar isso aqui já em cinza, né? Porque não precisamos mais ficar olhando toda hora qual é a carga em cada parte, né? Nós precisamos essa parte aqui na esquerda, beleza? E basicamente seria isso, certo? A nossa laje resiste ao cisalhamento sem problema, mesmo com uma capa de 4 centímetros. Então, quando você vê um mestre de obras falando, vou fazer essa capa mais grossa porque é uma carga alta, é uma segurança exagerada, certo? Mesmo que a gente tivesse então uma sobrecarga de 500 kg, tá? Ainda assim resiste sem dificuldade, que está 246 kg, 245 para 1278, tá? Se fosse um vão pequeno, tá? E fosse 1 tonelada, resiste 1,5 toneladas. O que não vai resistir primeiro é a flecha ainda, 1,5 metro de vão só, tá? 2 toneladas, resiste 2,5 toneladas. A nervura começa a falhar antes da capa, certo? Se aumentar a altura da nervura, talvez, ela ainda está falhando, certo? Porque a resistência dela ali não é tão alta, certo? Então, 12 centímetros, agora ela começa a resistir, beleza? Mas se aumentar essa carga para 3 toneladas, que é um absurdo, ninguém usa 3 toneladas de carga por metro quadrado de uma laje, certo? Volta a, novamente, dar falha no cisalhamento da nervura e não da capa, certo? E a capa ainda está com segurança aqui. A segurança da capa ainda está sendo esse dividido por esse, né? Isso, ela está com 14% a mais de carga que eu tenho que aumentar para chegar na capa começar a falhar, tá? E a gente está falando já de 3 toneladas em uma capa de 4 centímetros. Eu aumento isso para 5 e já aumento muito a resistência, tá? Então, na prática, a capa com 4 centímetros, que é o que a norma pede, é suficiente para lajes nervuradas, beleza? Se você está com uma deformação elevada, aumente a altura da nervura. Assim você vai ter uma laje mais leve, beleza? E você não vai ter um gasto de concreto tão alto, porque para cada centímetro a mais da altura da capa, são 25 kg a mais por metro quadrado na laje, e são, além disso, um consumo de concreto de 1 centímetro, de 0,01 metro cúbico por metro quadrado, que vai dar ali uns 6, 7 reais por metro quadrado, que aumentar a nervura é um custo menor, dá uns 4 reais, beleza? E a inércia é praticamente a mesma, beleza? Então, laje nervurada, a capa deve ser dimensionada, tá? Mas é muito difícil, você tem que se esforçar para conseguir fazer essa capa falhar, beleza? Seria isso, até a próxima.